Boa noite, hoje é o Café com Semi de número 155. O tema é Preceptores 2, a intimidade entre professor e aluno. Esse é um tema também polêmico. Todo mundo me vendo e ouvindo. O som tá bom? Então vamos lá. Me pediram para fazer uma série sobre preceptores. O primeiro episódio foi o Café com Semi número 154. Eu vou falar alguns temas que eu julgo serem importantes nessa relação entre um preceptor e um aluno, entre, enfim, um preceptor e... do jeito que vocês quiserem falar, né? Um professor e um aluno, um mestre e um discípulo. E no episódio passado eu falei sobre o currículo oculto. Citei um artigo do Rafferty, de 1994, e eu espero que vocês vejam o episódio antigo, o episódio passado. E hoje eu vou falar sobre a questão da intimidade. Bom, existe uma frase em inglês, que eu não lembro exatamente qual é, eu não tive tempo de separar, depois eu até vou tentar postar, que diz que um professor que tem intimidade com o aluno, ele perde ali a capacidade de ensinar. E esse é um ponto muito sério, porque a gente vive num ambiente onde a sinalização de virtude e a falsa ideia de amizade, ela é uma máscara. Então, muitas pessoas que se colocam numa posição de ensinar, elas se travestem, elas se maqueiam de como sendo uma pessoa gente boa, alegre, joga para todo mundo e, enfim, no final das contas está mascarado ali a absoluta incapacidade ou a absoluta vontade, o que é pior, de ensinar de verdade, né? Então esse é o problema. Às vezes o preceptor gente boa, o professor gente boa, ele usa aquilo ali para agradar os alunos e fazer o dele e ir embora, né? Quando na verdade, no meu ponto de vista, referenciado, por exemplo, por autores como o Richard Sennett e vários outros, no meu ponto de vista não há ensino de verdade, não é possível se ensinar sem a modelagem e a relação artesanal do mestre com o discípulo, praticamente, né? Um professor de verdade, ele entra no cérebro do aluno, né, e ele mexe com o que está lá dentro. Seria impossível não fazer isso se você se coloca na posição de educador. E para isso, para você entrar no cérebro de uma pessoa e mostrar uma alternativa e encurtar o caminho, porque um professor, na verdade, o que ele faz é isso, um professor, um preceptor, ele generosamente ele oferece um caminho mais curto para um lugar que ele chegou percorrendo um caminho mais longo. Essa é a melhor definição possível de um preceptor, de um professor vocacionado. Então eu vou repetir. Um professor vocacionado, um professor que ama seus alunos, não é esse amor sentimental aí que a gente tem de miguxa para miguxa, mas é um amor verdadeiro, que é querer que a pessoa se eleve. Ele vai oferecer um caminho mais curto para chegar no lugar que ele chegou através de um caminho mais longo. Tá? É isso que um professor faz generosamente, ainda que o propósito curricular, né, do que ele esteja ensinando não seja explicitamente esse. Mas um educador, um professor, ele tem que fazer isso. E para isso ele não pode ter um certo grau de intimidade com o aluno. Ele tem que se colocar distante. Então um preceptor, um professor, ele precisa ter uma posição muito clara de que ele não é aluno, né? Ele não está ali no momento de ser ensinado naquele ambiente, naquela hora, naquele lugar. Ele não é aluno. Aliás, se eles fossem iguais, então as pessoas gostam de dizer isso, né? É muito politicamente correto hoje em dia dizer que somos todos eternos estudantes, né? Eu não confio em ninguém que diz isso. Eu sou um eterno estudante. Que evidentemente é o que a pessoa não está querendo dizer, e não é isso. A pessoa está ali querendo demonstrar humildade. E humildade, na verdade, também não é demonstrado em palavras, né? Existem várias maneiras de você demonstrar humildade. Por exemplo, a humildade dos sentidos, né? É você recusar aquele estímulo sensorial que te é oferecido o tempo todo. A humildade
enfim, do seu eu, é você se submeter a alguém melhor do que você. Né? Humildade, de fato, não é simplesmente você dizer que você é um eterno estudante. Quantos soberbos não dizem isso? Não, nós somos eternos estudantes, até para tentar medir o que ele desperta nos outros, né? Para medir o que ele desperta nos alunos quando ele fala essas coisas, enfim. Mas, então, um professor, um preceptor, ele tem que se manter distante dos alunos, tá? Por um motivo muito simples, que também não fui eu que inventei isso, né? Quando você tem muita intimidade com um gênio, tá? E aí não estou me colocando nem colocando ninguém, né, nessa posição. Eu estou usando a palavra gênio para você entender o que eu vou falar. Quando você tem muita intimidade com um gênio, sei lá, um gênio da música, por exemplo, um gênio da literatura, um gênio da medicina, enfim, que seja, se é que é possível existir genialidade na medicina, eu acho que isso é discutível, mas quando você começa a ganhar muita intimidade, você acaba se prendendo a aspectos exteriores a essa pessoa que te causam algum tipo de repulsa ou tem algum caráter cômico. E é mais ou menos o seguinte, aquele cara que é genial, ele pode fazer uma piada sem graça, ou ele pode andar de um jeito engraçado ali e dar margem para você comentar aquilo, ou ele pode, enfim, se sentir meio deslocado no grupo e querer agradar as pessoas, né? E aí você perde o respeito. Não o respeito por esse segmento dele, mas pelo todo, entendeu? E aí esse professor, por mais brilhante que ele seja, ele deixa o posto de educador e ele cai no posto de uma outra coisa qualquer, meio Frankenstein, meio retalhado. Tá? Então, é por isso que um professor ele tem que se manter distante da conversinha, distante do excesso de eventos sociais. E caramba, acho que tem algum bicho aqui, não sei qual é, mas tem. Ele tem que se manter distante das fofocas, ele tem que se manter distante da vida cotidiana e corriqueira dos alunos, para justamente quando ele se posicionar no que ele tem maestria, ele conseguir atingir o cérebro dos alunos e sim poder mexer com alguma coisa que está lá dentro. Então eu sugiro isso, né? Isso se cria com o tempo. É natural que um preceptor jovem, um professor jovem, precisem dessa validação externa, né? Um professor jovem, um preceptor jovem, quando chega diante de um grupo ou de uma turma, ele precisa da validação dos olhares, né? Ele precisa que uma maioria valide o que ele esteja falando, porque ele ainda não sabe exatamente o que ele está fazendo. No início ele apenas repete o que ele aprendeu, né? Mas depois ele vai começar, enfim, a ter ali a atenção e, enfim, é individual a cada aluno, a sentir ali o timing da turma e começar a jogar as pílulas para que cada um possa crescer. Mas para isso ele tem que ter uma certa distância. E ele tem que aguentar também o tranco, porque eventualmente essa distância vai gerar adjetivos que vêm do pobre vocabulário da nossa classe estudantil atual, que é basicamente ele é marrento, ele é metido, eu não gosto do jeito que ele fala, ninguém consegue dizer exatamente o porquê. Mas é isso, né, que o grande público fala das pessoas que mantêm uma certa distância e têm uma autoridade. Porque um professor de verdade, ele precisa, né, descer do nível que ele está, porque evidentemente o nível naquela situação é muito maior do que o do aluno, e se comunicar com o aluno, né? Ele precisa descer, né? Só que se ele descer e ficar ali embaixo, né, ali no cotidiano do aluno, o aluno vai achar que ele é do mesmo nível. Entendeu? Ele não vai entender que ele está descendo de um lugar muito alto para falar com o aluno. E o aluno humilde, né? Ele é aquele aluno que é o aluno que se rende a essa distância. Respeita essa distância e fala, olha, eu vou aprender com essa pessoa. Porque essa pessoa pode me ensinar. Né? E eu preciso entender o que, de fato, ela pode me ensinar. Beleza, galera? É isso. Um abraço a todos e até a próxima.